Glória a Deus! A gente está finalizando o bloco 4. Todo devocional ele foi escrito em blocos. A cada 4 dias a gente finaliza um bloco. E a gente está saindo desse bloco que a gente estava falando de propósito. E, e hoje, para fechar com chave de ouro, eu acho que é uma costura daquilo que tudo que o Senhor já tem falado com a gente nos nossos últimos dias. Nós chegamos no dia 16 e o tema é: o que Deus começou, ele vai cumprir. O texto base está em Filipenses 1:6 e diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe que a gente veio falando sobre isso, né? Sobre esses momentos da vida que parece que a gente está travada, que a gente está parada, que não segue. Parece assim que a promessa interrompeu no meio do caminho, como se a gente tivesse abortado o plano, abortado o projeto no meio do caminho. Você até começou a viver, mas chegou um momento que parece que estagnou, que acabou, que parou. Eu entendo esse sentimento e talvez você também entenda. Não é que você viva isso em todas as áreas da sua vida, mas talvez tenha um plano, um projeto que começou e parece que parou no meio do caminho. Como se Deus tivesse começado a te dar os passos e então parado. Mas a verdade é que quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está nos dando uma promessa e uma certeza. Quando Deus começa algo, ele termina. Ele não deixa a obra inacabada, ele não para no meio do caminho. Aquilo que ele começa, ele finaliza. E olha só, essa promessa foi feita sobre um Deus que não é instável. Não é um Deus como nós. Às vezes eu brinco assim, nossa, a Thaís de amanhã vai ter um problema para fazer as coisas que a Thaís de hoje se comprometeu para fazer. Porque às vezes a gente está muito entusiasmado, a gente começa lá em cima, vamos fazer, eu vou, eu faço. E aí no meio do caminho a energia vai acabando e a gente para. E às vezes a gente acha que Deus é assim, que ele é instável. Mas a Bíblia vai falar que nosso Deus ele é fiel e ele cumpre tudo o que promete. O nosso Deus ele é fiel e ele é constante. O nosso problema é que nós não somos constantes. Nós temos picos de às vezes muito e às vezes pouco. E por causa disso, nós paramos em algumas coisas no meio do caminho. E nós achamos que Deus faz o mesmo. Mas hoje o que eu quero te dizer é que Deus não se esqueceu e ele não parou no meio do caminho e ele vai terminar. O caráter de Deus é compromisso. Ele se comprometeu com você e não tem nada que aconteça que vá mudar isso. Ele tem uma promessa, ele tem uma aliança com você. Mesmo que às vezes pareça que tá lenta, tá acontecendo. Não está parada. Só talvez não está indo na velocidade que você desejava, na velocidade que você queria. Às vezes o processo que Deus está construindo em você não é visível, mas não quer dizer que está parado. Deus trabalha primeiro dentro para depois expor. Os próximos dias nós vamos começar a falar de dons. E aí você vai ver que são manifestações das transformações e das coisas que Deus estava fazendo dentro. E então nós colocamos para fora. Mas o primeiro trabalhar de Deus é no profundo, lá onde é você e Deus, onde as outras pessoas ainda não estão vendo, onde ainda não está sendo revelado. É aquele lugar onde é uma plateia de um. É só Deus que está assistindo a transformação que está acontecendo dentro de você. O processo de Deus não se mede por velocidade, mas por propósito. Ele quer te moldar com precisão, cuidado e intenção. Ele não está se preocupado quando ele vai terminar o processo que ele começou em você. Ele vai terminar. E isso é fato, isso é certo, e você pode confiar nisso. Agora, o quando é o nosso problema. Porque quando nós queremos que aconteça no nosso tempo, então nós começamos a duvidar do processo que Deus está fazendo. E deixa eu te falar, mesmo que pareça que está em pausa, até nas pausas, o Senhor nos refina, nos alinha ao tempo dele, as conexões certas, a maturidade necessária. Às vezes você está pausado em algo porque ainda está faltando algumas pecinhas se encaixarem nesse quebra-cabeça. Não é porque Deus se esqueceu, não é porque Deus parou o processo, não é porque Deus não quer continuar. É porque ainda está faltando algumas pecinhas para se encaixar.
Eu destaquei essa frase, eu queria ler para vocês, fala assim: Deus não quer apenas realizar algo através de você, mas ele quer formar algo em você. Deixa eu te falar uma coisa. Apesar de ser o jeito que nós oramos, né, e a gente fala, Senhor, usa-me. Deus não quer te usar como o objeto que estava na prateleira. Ele pegou, usou e voltou para a prateleira. Deus quer fazer uma parceria com você. Você não é um objeto para ele usar. Você é o lugar que ele habita. Você é o templo do Senhor. Então ele quer fazer uma parceria, caminhar com você durante todo esse processo. Existem algumas promessas que estão em construção. Deus é um arquiteto. O arquiteto, o que que ele faz? Ele segue o projeto do início ao fim. Se você for pegar uma planta, ele vai falar assim: olha, na primeira semana você faz isso. Só quando isso estiver completo que você passa para a segunda. Quando essa segunda ficar pronta, aí você passa para a terceira. Não é liberada a próxima etapa enquanto você não concluiu a primeira. Não tem como colocar teto sem colocar parede. O problema é que a gente às vezes está mais preocupado com o teto do que com a parede. E a gente acha que Deus não está trabalhando. E Deus está dizendo: olha, existe um processo pelo qual você precisa passar. Se não tiver parede, não sustenta o teto. Ah, Senhor, mas está chovendo. Olha, não adianta. Não adianta colocar teto onde não tem parede. Você está construindo algo que não é sustentável. Então, não se apresse. O que Deus está fazendo em você não é passageiro, é para a eternidade. Nós estamos olhando para agora. Deus está olhando para a linha do tempo. Você está olhando para o que você está vivendo hoje. Deus está olhando para o plano completo que Ele fez para sua vida. Você está olhando agora, essa pedrinha que está na tua frente. Deus já sabe aonde que você vai chegar lá na frente quando você conseguir passar por ela. Então, não se apresse. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo na Bíblia? José foi lá, sonhou com o governo, que os irmãos se dobravam a ele, o pai e a mãe se dobravam a ele, e ele teve que passar pela prisão para chegar até lá. Davi foi ungido rei, mas voltou a olhar as ovelhas do pai e passou anos neste lugar. Jesus viveu 30 anos de anonimato antes de viver 3 anos de ministério. Às vezes a gente está mais preocupado com os 30 anos do que com os 3 anos. E a gente não se prepara. E como que eu sei que Jesus estava se preparando? Porque a Bíblia vai contar que aos 12 anos, quando ele foi a Jerusalém, ele é encontrado aonde? No templo, conversando com os sábios da época. Estava havendo uma preparação para aquilo que ele ia viver. Aqueles 30 anos não foi perdido, não foi escondido, foi preparação. E o Senhor faz isso em nós. Só que às vezes a gente acha que a gente é até mais importante que Jesus, né? A gente nem precisava passar para aqueles 30 anos de processo. A gente nem precisava passar para aqueles 30 anos de preparação. Imagina, 100% Deus, 100% homem e ainda assim passou por todo um processo para poder manifestar a glória de Deus. Deus não tem pressa porque está formando propósito e não performance. Performance é aquilo que você faz para os outros verem. Propósito é quem você é, aquilo que você manifesta de dentro para fora. Então não é sobre o que as pessoas estão vendo. Até porque a gente sabe que quem olha de fora às vezes não consegue ver 1/10 do que nós estamos vivendo. Então você não precisa ficar preocupado com o que os outros estão vendo e com o que os outros estão pensando. Deus não se preocupa com isso. Ele não acelera a sua proposta porque as pessoas estão olhando para você de forma diferente. Ele quer transformar você. Ele está preocupado com o propósito. E ele começou em você. Ele vai levar até o final. E nesse processo, como tudo que a gente veio falando esses últimos dias, a nossa fé, o fundamento da nossa fé, está sendo testada. É Deus olhando e vendo como você se comporta enquanto você se espera. Mas eu quero te lembrar de algo. Nada que você passa é desperdiçado. Nada que você passa é desperdiçado. O Senhor usa tudo isso para o propósito final. Cada etapa tem um porquê e tem um motivo. Cada pausa tem um propósito. Cada silêncio tem uma direção. Cada momento, o Senhor está construindo algo em você. O autor da sua história não deixa capítulos inacabados. Tudo aquilo que ele começou, ele vai terminar.
Não confunda estagnação com preparação. Estagnação é aquele lugar que você vai e você não consegue sair do lugar. Preparação, você tem até a opção de sair dali, mas você fica porque você sabe que você vai sair dali preparada. Às vezes parece que nada está acontecendo. Eu gosto muito de cozinhar. E quando eu estou fazendo um pão, você mistura tudo, você prepara o ambiente, você prepara aqueles ingredientes. Você coloca o fermento, você amassa e você deixa a massa descansar para ela crescer. Às vezes são nos momentos de pausa que nós estamos crescendo. Você está olhando e falando, Senhor, mas não está acontecendo nada. E ele falando, é a pausa do crescimento. E dependendo do pão que você estiver fazendo, daqui a um tempo você tem que vir amassar de novo e deixar descansar mais um pouquinho para crescer mais. Aí você olha e fala, não era bem o tamanho que eu queria. O que que você faz? Deixa descansar. Deixa aquela pausa para crescer. E às vezes a gente esquece desse propósito. Tem propósito na pausa. Tem propósito ali na inércia. Nada que Deus faz é por acaso. O tempo de espera é também tempo de construção. Agora, o mais lindo desse texto é que ele vai falar assim: que Deus completará a boa obra em você até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que é um processo contínuo e não termina enquanto a gente está aqui. Sempre haverá algo novo para ser refinado em nós. Não para. É ontem, é hoje, é amanhã, e nós vamos continuar nesse lugar de tentar chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, enquanto tiver fôlego de vida, tem processo para passar. Enquanto você estiver respirando, tem algo que o Senhor quer trabalhar na sua vida. Enquanto você estiver nessa terra, o Senhor está transformando algo em você. Até que você vá se encontrar com Cristo ou Cristo desça para se encontrar conosco. Nós estamos passando por esse processo de transformação contínua. E tá tudo bem. O que você não pode fazer é desistir no meio do caminho. Continue. Não se cobre por perfeição. Não se condene pelas pausas. Apenas permaneça nele, porque aquele que começou é fiel e poderoso para completar. Eu sei que aqui não tem mulheres perfeccionistas, né? Eu sei que aqui não tem mulheres que querem deixar tudo assim encaixadinho e não sossegam enquanto não deixam tudo encaixado. Eu sei que aqui não tem mulheres que acham que se não for perfeito, não tá bom e não vai, Deus não vai nem receber. Eu sei que aqui não tem mulheres que ficam tão focadas na perfeição que falam, Senhor, eu não entrego nada menos, e às vezes não entregam nada, porque estão querendo entregar algo perfeito. Eu sei que aqui não tem mulheres que ficam se cobrando e acham às vezes que são menores porque não estão entregando aquilo que elas acreditam que seja um padrão de perfeição. E não aquilo que Deus estabeleceu, mas aquilo que elas mesmas estabeleceram sobre si mesmas. Eu sei que aqui não tem mulheres que se condenam pelas pausas de Deus e acham que precisam fazer algo para que Deus continue se movendo. Eu sei que aqui não tem mulheres que olham para algumas pausas e falam assim: ah, mas se eu fizer, ah, mas se eu for, ah, mas se eu buscar mais, ah, mas se eu orar mais, ah, mas se eu jejuar mais, então eu vou atrair o Senhor para esse lugar e para esse ponto que eu tenho na minha vida. Não. Aqui nós temos mulheres que descansam em Deus, mulheres que entendem que Ele é fiel para completar a boa obra e aguardam com paciência no Senhor. Eu quero ler para vocês o chamado de ação de hoje. E ele fala assim: "Es- hoje escreva e volte a ler depois. Deus não abandona obras inacabadas. Eu sou uma boa obra em andamento." Leia Filipenses 1:6 em oração e declare em voz alta: Eu confio no processo. Se tiver cansada, diga a ele. Descanse no fato de que você não precisa terminar sozinha o que foi Deus quem começou. Apenas permaneça e ele vai completar. Eu quero te fazer um convite a você não só ler depois que você escrever, mas que você possa voltar no dia de hoje e se lembrar dessa verdade. Toda vez que você achar que a obra está inacabada, está no meio do caminho, que Deus se esqueceu e Ele não está fazendo,
Volte no dia de hoje. Relembre, lembre a você mesmo aquilo que Deus está fazendo em você. E confie no processo. Você está nas mãos do Deus que criou o universo. Fez tudo perfeito. Tudo em perfeito equilíbrio. Ele não pode fazer na sua vida aquilo que você necessita. Será que ele não pode completar essa obra? Confia, descansa nele e permanece, porque ele vai completar. Foi uma obra que ele começou, não foi você que começou. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Ele escolheu você quando ele morreu naquela cruz por mim e por você. Então não se preocupe, ele vai terminar. Ele é fiel para cumprir. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer paz nos nossos corações, para que a gente possa esperar com paciência até que Ele complete essa obra que Ele já começou em mim e em você.